Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente quer trazer aqui para vocês dicas para evitar os 20 erros mais comuns quando se está investindo. Conteúdo aí inspirado num artigo lançado aí pelo CFA Institute. CFA, para quem não conhece aí, é uma das organizações mais renomadas no mundo financeiro. Ela organiza diversas certificações e periodicamente disponibilizam conteúdos de alta qualidade, incluindo este aqui que a gente quer trazer para vocês e mostrar um pouco aqui o que entendemos disso. O link para você acessar o artigo original vai estar aqui na descrição do vídeo. Então esses são os 20 assuntos que vamos abordar, começando aí pelo primeiro, esperar muito ou usar expectativa de outros. A gente sabe aí que investir requer muito a utilização de expectativas e uma regra universal aí da vida é que a satisfação é igual expectativa menos realidade. Então, quando trazemos isso para o mundo de investimento, se tem uma ação que você está comprado que está indo muito bem, está com perspectivas excelentes, talvez um pouco como é o mercado altista que nos encontramos hoje no Brasil, lembre-se sempre de não esticar muitas expectativas, pois muitas vezes elas podem se frustrar e afetar a nossa satisfação quando se trata dos nossos investimentos. E outro ponto é mais no sentido de quando se usa a expectativa de outros, tenha muita cautela, pois no fundo e na verdade ninguém sabe para onde o mercado vai. O segundo é não ter um objetivo de investimento claro. Tem uma frase muito boa que diz: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então é importante ter traçado onde você quer chegar, que na Escola do Investidor a gente gosta de chamar isso do mapa da liberdade financeira, que ajuda você a definir onde quer chegar. Infelizmente aí, muitas vezes a gente vê os investidores focando em maximizar retorno de curto prazo ou comprar investimentos de moda que estão com um momento de alta ou com muita atenção na mídia. Isso é algo ruim. O certo deveria ser você montar uma carteira otimizada para atingir os seus objetivos de longo prazo. Outro ponto é você diversificar o seu portfólio da forma errada. Quando diversificamos, existe um ponto ótimo entre muita diversificação e pouca diversificação. Quando é muita, podemos incorrer em muitos custos ou tentar diversificar dentro das mesmas classes de ativos, o que reduz o benefício da diversificação. E no caso da pouca diversificação, temos posições grandes em poucos ativos e se este ativo se move contra a gente pode ter resultados desastrosos. Então o desafio é achar este ponto ótimo, que aqui no caso dessa imagem seria a intersecção entre o círculo de muita e o círculo de pouca diversificação. Focar na performance errada também é um ponto. Benjamin Graham, um dos mentores de Warren Buffett, tem uma frase famosa que diz que a curto prazo o mercado é uma máquina de votação ou uma urna, mas no longo prazo o mercado é uma balança. O que ele quer dizer aqui é que no curto prazo todo mundo negocia o ativo baseado nas suas crenças, mas no longo prazo o que realmente vai pesar é o fundamento deste ativo. O fundamento sempre tem mais força que achismos de curto prazo, então se você perceber que está focando na performance de curto prazo, retome o seu foco, pois essa não é a performance adequada de monitorar. Comprar na alta e vender na baixa deveria ser o contrário, mas a gente acaba vendo na prática muitas vezes isso acontecer e entende-se que boa parte desse tipo de comportamento é devido às emoções. Quando se está investindo, deve-se buscar remover as emoções, principalmente ganância e medo. Então aqui a gente vai trazer um exemplo aí de como ganância e medo funcionam ou poderiam funcionar para um investidor um pouco desavisado. Então suponha que no eixo vertical é o preço da ação e no eixo horizontal é o tempo. Então ele começa ouvindo que a ação é boa, o vizinho dele ou sei lá quem falou que ela é muito boa. Ele vê a cotação uma, 2 semanas realmente começa a subir. Então, sinalizado pela bolinha verde, ele resolve comprar. A ação segue subindo e ele segue confiante, sabia
olha só como ela está subindo, de repente começa a vir uma correção, cai um pouco mais e ele pensa com ganância, boa, vou comprar mais e ainda melhorar meu preço médio, pois ele estava olhando na custódia dele que tudo aquilo que subiu antes, se ele tiver uma posição dobrada agora, ele pode subir o dobro. Mas não é o que acontece, então a ação começa a cair, ele começa a ter alguma experiência de que vai virar, mas daí o medo já começa a tomar conta, quando subir de novo eu vendo, ele já quer se desfazer, irracionalidade começa a tomar conta, xingamentos, até uma hora que ele realmente não aguenta mais, vende a posição dele e ainda assim segue monitorando a ação porque desenvolveu algum tipo de sentimento, alguma frustração e fica feliz se ela cai mais, mas por um motivo X a empresa volta a subir, ele não entende, as notícias começam a melhorar, as pessoas começam a falar bem novamente dessa empresa e ele não resiste, volta a comprar no mesmo preço que ele havia comprado anteriormente, depois de ter realizado o seu prejuízo. Então aqui resume um pouco como é que a ganância e o medo podem jogar contra o investidor. A gente entende aqui que é possível mitigar este impacto buscando entender apenas 3 coisas: se a empresa é boa, se a empresa tem boa gestão e se a empresa atualmente está num preço atrativo. Se a resposta é sim, você deve comprar essa ação. Claro que essa pergunta é muito densa, é difícil determinar se a empresa é boa, é difícil saber se a gestão é realmente boa e também, através do valuation, se a empresa está em um preço atrativo, mas se você busca focar nestes pontos, isso ajuda muito a reduzir o impacto das emoções quando estamos investindo e, consequentemente, reduz a chance de você comprar na alta e vender na baixa. Outro ponto é negociar com muita frequência. O principal ponto aqui é que toda vez que negociamos temos que pagar taxas e comissões. Paciência no mercado é uma virtude. Tem uma frase de Warren Buffett que é muito boa, que diz que você não pode produzir um bebê engravidando 9 mulheres. Você precisa realmente esperar os 9 meses. O que ele quer dizer aqui é: tenha paciência com seus investimentos. Outro erro comum é pagar muitas comissões. Cada comissão paga requer que a gente tenha um retorno maior para suprir esta perda. O ideal é sempre a gente tentar montar estratégias que priorizem investimentos com baixo custo de carrego ou de negociação. Também vai em linha em escolher bem o seu intermediador financeiro. E este exemplo aqui a gente gosta bastante, é uma simulação se a empresa de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, fosse um hedge fund que cobrasse 2% de taxa de administração por ano e mais 20% de taxa de performance, o quanto do retorno acabaria virando taxas. A gente vê que em 1965, mais ou menos 6% do retorno transformariam-se em taxas, mas em 2017, praticamente 90% do retorno seria taxa. O link aqui para a simulação está na descrição do vídeo, é bem interessante para quem quiser aprofundar mais no assunto. Outro ponto é focar muito nos impostos, na estratégia fiscal e esquecer dos fundamentos por trás do investimento. Então a mensagem é: nunca faça operações apenas pela consequência tributária, mas sim se está em linha com seus objetivos de longo prazo. Como sabem, quando operamos no mercado de ações e temos um prejuízo, podemos realizar esse prejuízo e utilizar esse crédito tributário para abater operações futuras lucrativas. Isso também é chamado em inglês de tax harvesting, mas deve ser utilizado em caso de investimentos mal sucedidos, não deve ser por si só um objetivo nos investimentos. Outro erro comum é não monitorar os investimentos. Quando a gente tem um portfólio diversificado, algumas coisas vão bem e outras vão mal, então a gente precisa monitorar para saber quem está contribuindo positivamente para o portfólio e quem está contribuindo negativamente para o portfólio e por quê. É um pouco trabalhoso, mas entendemos que cada um deveria ter seu próprio controle feito através de uma planilha de Excel ou um bloco de notas, pois os intermediadores fornecem algumas informações para controle financeiro, mas não é raro encontrarmos algumas divergências. O melhor é sempre você ter o seu controle próprio, apesar disso ser operacionalmente chato. Então, todos deveriam, no mínimo, revisar uma vez por ano a sua performance dos investimentos para verificar se você está indo
mais próximo ou mais distante em direção ao seu objetivo de longo prazo. E falando de objetivos de longo prazo, outro erro comum é não saber calibrar o nível de risco da carteira. Então, a gente pode ter um ponto ótimo entre pouco risco e muito risco. Se a gente tem pouco risco na nossa carteira, consequentemente a gente tem baixo retorno esperado, então o risco aqui mesmo é a gente não atingir os nossos objetivos de longo prazo. Por outro lado, se a gente tem uma carteira com muito risco, o que pode acontecer é o nosso portfólio ter uma volatilidade que está fora da nossa zona de conforto. Não saber a real performance da sua carteira tem a ver bastante ali com o outro erro de não monitorar os investimentos. Então, para mensurar o retorno da sua carteira, nada mais é que o montante final da sua carteira menos o montante inicial, ou seja, quanto você investiu, mais dividendos ou juros recebidos no período, dividido pelo montante inicial, que foi o que você investiu. Isso aí trará um retorno percentual, que aí então será possível você comparar com outras alternativas. Aqui a gente recomenda você sempre comparar sua performance com o custo de oportunidade do dinheiro, que é a taxa CDI ou a taxa Selic. Outro erro aqui é reagir muito fortemente às notícias, até esquecendo um pouco dos fundamentos. Então, a gente tem uma notícia aqui de 2016, uma notícia negativa, dizendo que as ações estão renovando mínimas históricas, e vamos supor aí que o investidor mais apavorado resolve liquidar a sua posição, pois não aguenta este sentimento de pânico que está no mercado. E se a gente olha aqui o gráfico do Ibovespa até hoje, a gente vê que não teria sido uma das melhores decisões desse investidor. Outro erro aqui é perseguir o yield, ou seja, o rendimento a qualquer custo, e esquecer de analisar os fundamentos do ativo objeto. Que a gente vai trazer um exemplo bem interessante da Oi, empresa de telecomunicação do Brasil, um campeão nacional aí, entre aspas, que agora está em recuperação judicial. Mas antes de pedir a RJ, o que a Oi estava fazendo? Ela estava tomando dívida e usando parte dessa dívida que ela tomava para pagar dividendo para os acionistas, ou seja, estava se alavancando para pagar dividendo, que era algo naturalmente não sustentável, e acabou como acabou. Aqui a gente traz o formulário de referência de 2012, que dizia aí qual que era a política de remuneração para os acionistas. No caso destacado aqui, era de 8 bilhões. Na época, o yield era elevado, mas justamente porque havia um risco embutido muito importante. E se a gente olha aqui o gráfico, deu no que deu. O preço da ação realmente caiu muito em 2016. Ela pediu recuperação judicial, então aqueles investidores que resolveram comprar a Oi apenas pelo dividendo se deram muito mal se não venderam a sua posição. Outro erro é tentar adivinhar para onde o mercado vai, ou tentar fazer market timing. Conhecemos diversas pessoas aí que oferecem soluções milagrosas com robôs, com fórmulas parametrizadas, que permitiriam aí antecipar movimentos de curto prazo. Até hoje não vimos nenhuma que funcione de forma consistente, e aqui a gente traz dados de um estudo interessante, também está na descrição do vídeo, se você quiser ler a reportagem, que mostra qual seria o retorno do investimento de R$10 mil de 1º de janeiro de 98 até 29 de dezembro de 2017 no ETF MSCI The World, ou seja, um ETF que tenta replicar a performance do mercado acionário global. Então a gente vê que se o investidor tivesse segurado o investimento durante todo o período, ele teria terminado com mais ou menos R$21 mil, um retorno levemente superior aí a 100%. Porém, se ele tivesse perdido os 10 melhores dias de performance desse ETF, ou seja, as 10 melhores altas, perceba o tamanho da queda de rentabilidade que estava apenas nesses 10 dias. O retorno aí vai para aproximadamente 20%, ou seja, de 100 para 20, realmente é uma diferença brutal. Muitas vezes a gente acaba dizendo que o risco é estar de fora. E ainda não conhecemos nenhum gênio que conseguisse adivinhar quais seriam estes 10 dias aí de melhor performance. Outro erro é não ser diligente. Por exemplo,
quando está trabalhando com o seu intermediador financeiro, não verificar se as pessoas são devidamente certificadas, procurar opiniões de terceiros sobre essas pessoas ou até mesmo sobre os investimentos que estão sendo tratados em determinada discussão. Aqui a gente vai trazer um exemplo de falta de diligência em investimentos de renda fixa. Essa é uma notícia de 2012, quando a corretora diferencial de Porto Alegre quebrou e quem fez alguns investimentos de renda fixa através dela acabou descobrindo que ela estava como titular de algum desses títulos, o que acabou fazendo com que esses títulos fossem utilizados na hora da liquidação da empresa, fazendo com que os investidores perdessem todo o seu investimento, mas se eles tivessem feito a diligência de ver no nome de quem estava as operações ou se a corretora tinha o selo CETIP certifica, eles poderiam ter mitigado o risco disso acontecer. Outro erro é trabalhar com as pessoas erradas, e aí podemos dividir as características de intermediadores entre conhecimento técnico elevado e também boa índole. Quando se trata de conhecimento técnico, entendemos aí que tem duas certificações importantes no mercado, CFP, que é a certificação de planejador financeiro, e o CFA, que é a certificação de analista financeiro, que entendemos que são duas aí que não garantem, mas aumentam as chances de que seu intermediador financeiro ou a pessoa com quem você trabalha tenha um conhecimento técnico minimamente aceitável, mas no fim o que entendemos ser mais importante é você trabalhar com pessoas de boa índole que não vão te enganar, que não estão apenas interessados em relacionamentos de curto prazo com turnover elevado, são pessoas que querem manter um relacionamento de longuíssimo prazo, e isso é realmente algo muito mais subjetivo, mais difícil de achar, mas acredite, isso existe, você só precisa procurar. Outro erro é deixar as emoções tomarem conta quando se está se tratando de assuntos sensíveis como expectativa de vida, seja sua ou dos seus pais. É um assunto que às vezes as pessoas tendem a evitar, mas a mensagem é que todas as pessoas vão morrer algum dia e quando se trata de planejamento financeiro é muito melhor para todos e mais saudável realizar este planejamento enquanto todos estão vivos, de forma que todos fiquem confortáveis com o que foi acordado. Outro erro é esquecer da inflação. Lembrando, inflação é o aumento generalizado dos preços e serviços em uma economia. Então, quando investimos, a gente deveria, no mínimo, ganhar da inflação, pois caso nossos investimentos não ganhem nem da inflação, estamos perdendo o poder de compra. No Brasil, existem dois índices famosos, o IPCA e o IGPM, que buscam mensurar a inflação, mas a gente gosta muito de falar que a sua inflação pessoal é diferente da inflação medida pelo IPCA ou pelo IGPM. Por exemplo, aqui estou trazendo a cesta do IPCA a partir de 2020, então, em tese, para você utilizar o IPCA como uma proxy perfeita da sua inflação, a sua estrutura de consumo deveria ser totalmente igual a essa aqui, o que a gente sabe que na prática é muito difícil de acontecer. Então, a não ser que você tenha disponibilidade e paciência para calcular a sua própria inflação, utilize IPCA ou IGPM com alguma margem de segurança, pois talvez a sua inflação pessoal seja maior do que a mensurada por estes índices. Outro erro é não começar ou não continuar. Não começar muitas vezes é quando o indivíduo não vê benefício ou não tem conhecimento sobre o assunto, e o não continuar normalmente deriva de um episódio traumático, alguma perda que acaba levando à inação do investidor, seja por algum tipo de trauma. Então as mensagens que a gente tem aqui é: conhecimento é importante, mas entendemos que a disciplina para seguir o objetivo que você traçou é mais importante que o conhecimento, então a disciplina é mais importante do que o conhecimento, e perder faz parte, todo mundo perde, apenas é preciso ganhar mais vezes do que você perde. Pode ter certeza que não existe nenhum investidor que não perdeu, e se essa pessoa está dizendo para você que só ganhou, e normalmente as pessoas só contam as histórias que ganham, ela estará mentindo. E o último erro aqui comum que a gente vai abordar é não controlar o que você pode controlar. Então, no investimento a gente tem as variáveis aí: o tempo do investimento, o aporte, quanto você vai colocar nesse investimento e
a taxa de retorno que você vai ganhar nesse investimento. Dessas três, o tempo, infelizmente, a gente não pode comprar, o tempo passa e a gente deve aproveitar sempre o melhor dele. A taxa de retorno, a gente tem alguma influência, mas depende muito aí das forças de mercado, as quais estão fora do controle. Neste caso aqui, o que a gente pode se concentrar mesmo é no aporte, em otimizar nossos gastos e ganhos de forma equilibrada entre o hoje e o futuro, de forma a conseguir conquistar o nosso objetivo de longo prazo, que é a liberdade financeira. Pessoal, era isso que a gente queria trazer hoje para vocês. Críticas e sugestões de como podemos melhorar são sempre bem-vindas. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima.